Olá, boa tarde, namastê. Estou aqui hoje então para a gente fazer a nossa reflexão diária e hoje, no dia 22 de abril, né? Nós estamos aqui então e hoje o nome do anjo é Lerahrian. Lerahrian. Então, as pessoas nascidas no dia de hoje, dia 22 de abril, elas nasceram na proteção e na energia do anjo Lerahriel. Lerahrian, desculpem. Lerahrian. É meio complicadinho o nome, né? Então, assim, o salmo desse anjo é o Salmo 130. E se as pessoas quiserem fazer assim com mais intensidade, pode ser feito nas sextas-feiras entre 11 da manhã e 11h20, porque das 11 às 11h20 da manhã é o horário que a energia desse anjo está muito mais próxima das pessoas que são protegidas por esse anjo, tá? Então as pessoas que nasceram no dia de hoje, dia 22 de abril, são protegidas por esse anjo. Então, o Salmo 130, ele pode ser realizado na sexta-feira, entre 11 horas e 11h20 da manhã. Para as pessoas que gostam de acender vela para o seu anjo da guarda, a vela de cor verde é a deste anjo, tá bom? E nunca esqueçam do copo de água quando acender a vela para o anjo da guarda, tá? Por que me perguntam, por que o copo de água? Porque o copo de água ele purifica. A água, ela purifica o ambiente. Então, ao mesmo tempo que você está pedindo ao anjo a proteção dele, essa água, ela está purificando o ambiente, ela está tirando todas as coisas negativas que estão ali dentro daquela água. Então, o que eu aconselho? Depois que a vela acabar, né? Pega o copo d'água, joga na privada a água e puxa descarga, porque todas as energias negativas que foram captadas no ambiente vão embora, tá bom? Então, o Salmo 130 é descanso de um filho que acredita no Senhor, tá? Então, assim, como esse salmo ele só tem duas partes, eu vou falar ele antes da nossa leitura diária, que é uma outra, tá? Então, Salmo 130, Cântico das Ascensões, Salmo de Davi. Mantenha a harmonia, a inteligência e a paz. Auxilia o contato com as pessoas influentes para convites de trabalho. Proporciona a divulgação de assuntos ligados à medicina e à espiritualidade. Dissipa as massas negativas do ambiente, protege contra o preconceito, a teimosia e o domínio exagerado sobre os filhos. Olha que legal esse salmo. Então, se a pessoa tem um domínio muito exagerado sobre os filhos, é legal fazer o Salmo 130. Tá? Independente se esse salmo é do seu anjo ou não. Porque assim, ó, os salmos, eles, como eu já falei da primeira vez que eu gravei falando sobre os salmos, eles são maravilhosos porque eles tratam de várias coisas da nossa vida, né? Então, assim, só que alguns salmos são específicos de alguns anjos, né? Mas isso não quer dizer que ele não vai ajudar outras pessoas, não, né? Só tem a coincidência de ser específico de alguns anjos, tá? Bom, então vamos lá. Então eu vou ler agora o Salmo 130, tá? Ó. Meu coração, Senhor, não é soberbo, assim como não é arrogante meu olhar. Eu não almejo as coisas superiores à minha capacidade. Pelo contrário, acalmei e sosseguei a minha alma de qualquer agitação, como a criança no seio materno. Assim em mim está minha alma. Israel, confia a esperança no Senhor, neste momento e para sempre. Que assim seja. Então, como esse salmo é bem pequenininho, então eu vou fazer a nossa leitura diária, tá?
Então, a nossa leitura diária, o título dela é Diga sim para Deus a cada dia de sua vida. E essa reflexão ela é baseada no Salmo 40, no versículo 8, tá? Tenho grande alegria em fazer a sua vontade. Vamos lá. Dizer sim a Deus significa estar disposta a obedecer-lhe ao imediato, ouvir de sua voz sem esperar que todas as demais opções fracassem ou alcancemos nosso limite. Para Deus nos transformar em pessoas completas, precisamos estar inteiramente disponíveis a Ele. Se o Senhor nos disser, faça isso, e respondermos sim, Deus, os resultados desejados virão mais rapidamente. Dizer sim diariamente é uma questão pessoal. Deus dá instruções personalizadas e, portanto, pode estar pedindo que você faça algo que não tenha pedido a mais ninguém. Um coração que diz sim a Deus é o princípio da obediência. Jamais viveremos segundo a vontade de Deus se não aprendermos a dizer sim toda vez que Ele nos apontar o caminho em que devemos andar. Se você não confia em Deus o suficiente para dizer tudo o que pedires de mim eu farei, mude essa atitude. Confesso que dizer sim a Deus era algo difícil para mim, até eu ler essas palavras de Deus. Abre aspas. Quando eu os chamei, não me deram ouvidos. Por isso, quando eles me chamaram, também não os ouvirei. Fecha aspas. Se quisermos que Deus ouça nossas orações, precisamos ouvir sua voz e responder-lhe. Estar disposta a dizer sim abriu as portas para muita cura e bênção em minha vida. Obviamente, eu nem sempre ouço sua voz, nem sempre digo sim imediatamente, mas meu desejo é fazê-lo. Dizer sim a Deus sem reservas é o primeiro passo de obediência para as edificações de uma vida bem-sucedida e realizada, cujas bases estão fundamentadas na palavra confissão, louvor e perdão constante. E olha que interessante essa reflexão de hoje. Tá falando que a gente tem que aprender sim. E muitas pessoas que estavam longe de Deus, que não faziam orações, que não tinham esse costume, né, de chamar por Deus, por Jesus, estavam muito afastadas e eles não faziam mais parte do dia a dia. Essas pessoas que não tinham mais fé, que não, sabe, e não porque não tenham fé exatamente, né? Porque nessa correria do dia a dia e sai cedo e pega vários transportes para ir trabalhar e chega em casa e tá exausto e tem um monte de coisa para fazer, acaba deitando, dormindo para conseguir um fôlego para no outro dia continuar da mesma forma. Então, não é nem questão de esquecer, é de ter aquele costume de reservar um tempinho, porque não tem tempo, né? As pessoas muito cansadas. Então, com essa quarentena, isso é uma das coisas que eu falo que também foi bom, né? Existe um lado ruim, é lógico, como eu sempre falo, mas o lado bom de tudo isso é que teve muita gente que se aproximou de Deus e se aproximou de Jesus e que sua fé renasceu, e isso é super importante. Então, essa reflexão está falando, está mostrando isso, né? Se eu falo sim, né? Se eu busco a Ele, né? Eu posso ter de volta aquilo que eu quero. Então, isso é muito importante, né? É muito esclarecedor e enriquecedor para nossas vidas, tá bom? Então, para fechar essa reflexão de hoje, né? Que até se alongou um pouquinho porque eu li o salmo antes, né? A gente vai fazer a nossa oração.
tá bom? Então vamos mentalizar coisas boas, coisas positivas, felicidade, amor. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e vamos orar. Senhor, ajude-me a continuamente responder-te sim. Ajuda-me a não ter medo de confiar em ti e em tua vontade para a minha vida. Eu quero viver tudo o que tens para mim. Que assim seja. Então, nesse dia de hoje, dia 22 de abril de 2020, né? Vamos reforçar a nossa fé, que dias melhores virão, né? E nas nossas orações de hoje à noite, vamos pedir que Deus continue abençoando e protegendo todas as pessoas que estão em quarentena e as pessoas que não estão, que precisam trabalhar, né? Vamos pedir que Ele continue abençoando e dando força para as pessoas que estão perdendo seus entes queridos nesse momento tão delicado, tá bom? Então, um grande abraço fraterno a todos. Namastê, gratidão.